o momento da pregação da palavra do Senhor. Vamos abrir na porção do Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Os versos de 8 a 13. Vamos fazer a leitura a partir do verso de número 1, porém a exposição será apenas do 8 ao 13. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, porém, o maior deste é o amor. Vamos orar, pedir ao Senhor a sua bênção sobre a pregação da sua palavra. Bendito Deus, Senhor. Nós, Senhor, carecemos tanto, mas tanto, Senhor, da bênção do Senhor sobre as nossas vidas, especialmente agora, na pregação da palavra do Senhor. Nós dependemos do Senhor para tudo. Mas este momento é o momento que o Senhor promete que, de forma especial, o Senhor se relacionaria conosco. O Senhor ia se revelar para nós. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Senhor, nós achemos graça diante do Senhor, como diziam os patriarcas antigamente, para que o Senhor nos conceda esta bênção. Porque o Senhor faz o que promete de se revelar. Mas aqueles aos que o Senhor quer abrir os olhos, e então fazer com que o sumo profeta Cristo Jesus coloque as palavras dentro do coração. Ensine com todo o prestígio, com toda a sabedoria, com toda a qualidade de ensino que vem dele, Cristo Jesus. Mas aos que o Senhor também não quer. Ó Deus, nós clamamos, nós rogamos que o Senhor queira abrir os nossos olhos, nossos corações, para que Cristo Jesus mostre, interprete quem é o Senhor, para então, Senhor, sermos transformados pelo poder da palavra do Senhor, gerados
pela palavra, da palavra. Em nome de Jesus que nós clamamos. Amém. Esse texto é um texto muito usado, muito pregado, e, inclusive, entre os reformados, há um objetivo de se mostrar que a palavra de Deus, ela é ela quem este que virá, o que é perfeito, a completude do cânon. Então, quando o apóstolo Paulo estava aqui falando para estes de Corinto, o cânon ainda não havia sido fechado, que é o cânon. É este agrupamento de livros que a Bíblia é. É um agrupamento de livros. Então, a palavra de Deus, que é única e que tem os livros que Deus quis agrupar, e está aqui formando um livro só. Estes livros ainda não haviam todos sido escritos, então a Bíblia não estava ainda fechada nesse sentido. Então, há aqui uma argumentação que é utilizada, mas não é o que eu quero falar, transmitir como a mensagem. A mensagem. Isso também estará na mensagem, mas não é a mensagem. Deste verso de número 8 até o verso de número 13, que será exposto, a mensagem é... Então, vou falar aqui, sempre lembro o que Lutero disse. Lutero disse que a proposição, o que é a mensagem, né, a súmula da mensagem, e o texto são importantíssimos. Se você perder, você vai perder muito da mensagem. Então, eu vou falar, preste atenção e vou repetir, para que fique bem firme. Então, a súmula da mensagem é: o crente adulto deve buscar o que não passa, que é Cristo Jesus, personificado no dom, o amor. Submetido ao ensino do que é perfeito, ele deve buscar este dom, o amor, sob o ensino do que é perfeito, que é o cânon completo, a Bíblia completa, que também é Cristo Jesus. Então, por isso eu falei que seria um pouquinho diferente. Que aqui, o assunto deste capítulo todo é Cristo Jesus. Então, é isso que nós vamos tratar. O assunto é Cristo Jesus. Então, o amor é falado para falar dele, e o cânon, a Bíblia, também é aqui colocada para falar dele. Em contrapartida, a forma errada em que esses de Corinto estavam tratando com os dons, lidando com os dons, de uma forma errada. Eles estavam agindo de forma errada. Então, os coríntios estavam agindo de forma errada com os dons que Deus deu a eles. Paulo, então, vem com Cristo Jesus, e então, para falar de Cristo, ele usa o dom, o amor, e usa também as Escrituras. Então, é isso que nós vamos ver aqui. Certo? Então, é o assunto aqui. Foi o apóstolo Paulo quem escreveu, quem fez essa carta, a igreja em Corinto. E quais são qual era o público? Nós precisamos de falar sobre essas coisas, porque nós precisamos saber o que é que estava acontecendo. Esse capítulo 13 é uma exortação para um problema que estava acontecendo. E para
que a gente entenda que problema é esse, como estava acontecendo esse problema, precisamos saber quem eram as pessoas que estavam ali na igreja naquele momento. Eram cidadãos, escravos libertos. Olha, vejam as pessoas, tipos, porque nós vamos ver que tem diversas situações acontecendo ali, pessoas com diversas formas de ver as coisas, né? Visão. Escravos libertos por Roma. Soldados aposentados. Olha, veja a diferença. Escravos libertos, soldados aposentados, judeus, gregos e a maioria romanos. Então vejam quais eram né? Os romanos estavam acima de tudo no sentido de importância naquele lugar. Os escravos abaixo. Vejam a disparidade na distância entre os tipos de pessoas que estavam ali. A data foi provavelmente 55 depois de Cristo. E ele escreveu estando em Éfeso. Nessa introdução, eu quero mostrar que a introdução de Corinto é importante. Então, nós vamos ver isso aqui, mas para não cair de paraquedas para a gente, no nosso colo, a mensagem de Coríntios 13, a gente precisa dar uma voltinha no início da carta, desde o início da carta, para vermos o que é que estava acontecendo, o que é que Paulo... Porque muitas vezes o início da carta já dá um apanhado do que ele vai falar na frente. Então, vejam. Primeiro que nós vamos ver aqui, né? Essa introdução vai mostrar que havia uma briga entre os membros sobre dons. Havia briga. Então, por isso essa palavra, essa mensagem aqui de Coríntios 13, é uma exortação para parar essa briga que estava havendo. Então, veja. 1 Coríntios 1, 4-9, veja. Sempre dou graças a Deus, meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Perceba como ele fala de Cristo. Perceba como ele vai enfatizar Cristo aqui, né? Foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta parte em relação à briga, nós vamos ver no ponto seguinte. Vamos aqui para o próximo, que é o que é que essa introdução revela? Que Cristo é o fundamento de tudo. Vejam, o que estava acontecendo com a briga sobre os dons é que os dons estavam sendo usados e Cristo não era o fundamento desses dons. Eles estavam sendo usados de forma egoísta, de forma para projetar a pessoa, então a importância, né, de cada dom, as pessoas estavam brigando por conta disso. Então, Cristo não estava sendo o fundamento, a razão disso, de tudo isso. E veja que já na introdução, o apóstolo Paulo vai mostrar que, ó, o que eu quero, a minha exortação é baseada nisso aqui, ó. É por isso que é importante eu ler essa parte, porque a tônica que eu disse que seria aqui não é um dom no sentido de um atributo, um sentimento, não é isso, e nem também as escrituras no sentido de não ser a personificação de Cristo Jesus, não. O que Paulo está querendo dizer aqui, mostrar aqui, é que esta briga é porque vocês estão tendo os seus dons em si mesmo com a preocupação errada. Aí ele diz o quê? O que ele diz logo no início. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Ó, a graça foi dada em Cristo. Veja como Cristo é o fundamento de tudo, e vocês não podem usar os dons não tendo em mente que o fundamento para o dom também é em Cristo. Então, vejam, a graça foi dada em Cristo. Aqui eu já separei cada um. A graça. Fundamento da graça. Segundo,
fundamento do enriquecimento de qualquer coisa que você seja enriquecido dessas coisas, também é em Cristo. Veja, graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, Cristo Jesus. Em tudo que você foi enriquecido, que foi dado a você. Se foi dado o dom de língua, em Cristo Jesus que foi dado. Se foi dado em Cristo Jesus, como é que você está se ensoberbecendo com o fato de poder falar em língua e outro não falar? Então vejam como Paulo já vai aqui desde o início, tratando, mostrando o que é que ele vai tratar. O assunto que ele vai tratar. Terceiro, também mostra essa introdução que Cristo é o fundamento de toda a palavra. Veja, em toda a palavra. Então, veja, enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Então, mostra aqui o quê? Está mostrando aqui que a palavra está atrelada a ele. Veja como ele atrela isso. E como ele mostra que a palavra, ela tem esse relacionamento com Cristo. Né? Quarto, em todo o conhecimento. E aqui nós temos também um conhecimento de discernimento. Não é só um conhecimento no sentido de sapiencial, um conhecimento de informação que a pessoa adquire lendo. Não. É um conhecimento de discernimento, de olhar para uma situação e discernir de que forma ela pode ser resolvida. Ela deve ser resolvida. Então, acontecia isso, existia esse dom, e que as pessoas podiam resolver as coisas, porque Deus dava esse discernimento de como fazer. Quinto, de uma vida que agrada a Deus. Veja aqui. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Olha, está dizendo aqui, além de tudo, que testemunho de Cristo é o quê? A vida que você tem que viver, que é a vida de Cristo, pode ser confirmada em vós. Ou seja, o fundamento para se viver como Deus quer, qual é? Cristo Jesus. Você não pode agradar a Deus na sua vida se você não vive a vida de Cristo Jesus. Então, Jesus também é fundamento para qualquer coisa que possa agradar a Deus. Só pode agradar a Deus se for em Cristo Jesus. Então, e no final, os dons. Veja como olha, os dons ele colocou no final. Veja como Paulo já age aqui de forma bem sábia. Diz, olha, eles vão ver que ali da lista, o final é isso aí, tudo isso que eles estão querendo. E veja, confirmado em vós, testemunho de Cristo confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Como? Por Cristo. É de Cristo, é em Cristo que os dons são dados. E o povo não estava agindo dessa forma, fazendo dessa forma. Uma outra coisa também que vemos desta introdução, que fala a respeito disso aqui, é que todos os justos são chamados à comunhão em Cristo. Veja, tudo que acontece na igreja, a distribuição dos dons, é para a comunhão em Cristo. E as pessoas estavam recebendo os dons e usava de forma a haver o contrário de comunhão. Era briga que estava acontecendo. Então, veja que precisava ser realmente exortado e desmostrado. Então, esse chamado é feito na exortação para que o dom do amor seja mais cobiçado e nele todos os demais dons sejam regulados. Não pode ficar, agir assim. Nós vemos isso quando não é objeto da nossa exposição aqui, mas quando ele fala o que é que o amor faz. Que era tudo que estava acontecendo, o contrário, lá, por conta dos dons. Ora, se o amor é quem deve regular os outros dons,
O amor é paciente, não estava tendo paciência, estava tendo outra coisa. É benigno, não estava tendo benignidade, estava tendo malignidade ali. Veja, todas essas coisas que é o dom do amor, que é Cristo Jesus, o fundamento de tudo, não estava regulando dessa forma, ou seja, porque eles não estavam. Cristo estava sendo esquecido. Os dons aqui estavam sendo colocados em alta. E Cristo, não, fora. Né? Isso aí. Então, eu quero ler aqui a tradução, né, que eu fiz, e baseado nisso nós vamos continuar a exposição. O amor nunca passa, mas se há profecias, serão abolidas. Se língua, se farão cessar. Você percebessem algumas palavras que nós colocamos aqui conforme original. Se conhecimento, será abolido. A palavra abolido que combina com abolido de cima. Se a profecia, será abolida. Conhecimento será abolido. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é em parte será abolido. Então, completo para combinar com o que é em parte. Né? A palavra em parte. Quando eu era criança, falava como criança, julgava como menino. Essa palavra importantíssima, não pode estar diferente, porque essa palavra é uma palavra que tem a ver com a admoestação de diversos outros problemas que nós vamos citar aqui, que estava acontecendo lá com os coríntios. Raciocinava como menino, olha, essa palavra também é importante, raciocinava, como eles trabalhavam a mente para resolver alguma coisa. Quando me tornei homem, aboli as coisas de menino. 12. Porque agora vemos através de um espelho, em obscuridade. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente como sou conhecido plenamente. Logo permanece fé, esperança, amor. Dessas três coisas. Mas a maior destas é o amor. Maior destas é o amor. Então, agora, eu quero citar rapidamente, assim, eu vou citando os textos, né? Não sei se vai ter tempo de vocês olharem, porque o objetivo aqui é mostrar como é que estava a situação, que não era um problema só com os dons, não. Eram problemas em diversas coisas que eles... Por que o problema não era só com os dons? Porque o problema deles estava com o fundamento. O problema não era com os dons, era com o fundamento. Eles não estavam tendo o fundamento para todas as coisas em Cristo Jesus. E quando isso acontece com as nossas vidas, nós vamos ter problema em todas as áreas da nossa vida. Não vai ser uma coisa só. Se a razão não é Cristo, se o fundamento não é Cristo, então todas as áreas da nossa vida. Pode ser até que a gente só consiga detectar uma parte, resolveu ali. Não pode saber. Se o erro é no fundamento, todo o resto está prejudicado. Como os puritanos diziam. Se um veneno cair no nascente do rio, não precisa nem ir lá para olhar o restante do rio. Todo ele está contaminado. Todo ele está contaminado. Então, é isso que é importante saber. Se o fundamento, se o problema está sendo no fundamento, todo o resto da vida está errado, prejudicado. Então, vamos ver aqui rapidamente esses problemas. Né? Então, vejam. Onde vemos indícios de problemas de briga nos Coríntios, desde o capítulo 1 para até esse capítulo. Né? Capítulo 1, verso 10. Rogo-vos que não haja entre vós divisões. A primeira coisa que estava tendo era divisão. Capítulo 1, 11 e 12. Há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo. Então, aqui é o desenvolvimento do que aquilo que era divisão, realmente, que está acontecendo. Capítulo 1, verso 29. Ninguém se glorie na presença de Deus. Olha o que estava acontecendo. Soberba, se gloriando por conta dos dons. Capítulo 1, verso 29.
Capítulo 3, verso 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, olha, ciúmes. Tente lembrar daquela lista do que é o amor, que é Cristo Jesus, para você ver se não são esses problemas aqui. O amor não arde em ciúmes. E eles estavam tendo ciúme. Então veja, o problema não é esse, um fundamento. Ciúmes e contendas. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Carnalidade. Capítulo 4, versos 18 a 21. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder do ensoberbecido. Quero ver o que é que está acontecendo com esse. Qual é o poder dele? O estrago que ele está fazendo, né? E, inclusive, chegava ao ponto de negar a autoridade de Paulo. Eu não coloquei aqui para não ficar muito grande, mas nesse mesmo capítulo aqui, Paulo vai mostrar que eles estavam rejeitando a autoridade de Paulo sobre eles. Então, veja o ponto que chegava a soberba deles. E olha que é uma igreja que muitos usam como o modelo. Não, nós temos que ser como os coríntios. Isso são igrejas que de fato, não têm compromisso com o estudo da palavra de Deus, porque se debruçar um pouco, vai ver toda a desgraça que esta igreja tinha ali aninhada, porque não tinha Cristo como fundamento de tudo que deveria ser. Então, veja só. Aí vamos lá, vamos para frente. Capítulo 5, de 1 a 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Olha os problemas, como eu disse, que afeta a vida toda. Não era só problema com dom, não. Os mesmos que tinham dons de língua, de profecia, de conhecimento, discernimento para resolver as coisas. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Já pensou? É até difícil imaginar como a gente vê esse mundo tão depravado como está hoje. E imaginar que dentro da igreja possa ter coisa pior do que aí fora. Mas não acha que não é possível, não. É possível, sim. É possível, sim. E digo que isso até porque a fachada de santidade cobre muito. E aí é que dá para fazer toda essa perversidade, toda essa atrocidade de pecados. Então, veja que coisa, imoralidade. Capítulo 6, verso 1. Aventura-se algum de vós tendo questão contra outro. Olha, outro problema. Veja que é variado. Os problemas não são assim de uma área, não. De todas as áreas. De imoralidade, agora vai o outro camarada botar um irmão na justiça. Veja que é de diversos tipos os problemas dele. Outra coisa importante, veja, capítulo 6, verso 5. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Olha a palavra, que se lembra a palavra que ele dizia, que eu acabei de ler e traduzir como julgar. Julgava como criança. Veja que esse é preciso se traduzir exatamente como está no original. Precisa ter cuidado com a tradução, porque nessas horas nós vamos ver que tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Veja que era um problema deles não saber julgar. Aí Paulo diz lá, quando eu era menino, eu julgava como menino, julgava errado. Julgava errado, não tinha entendimento correto para se julgar. E eles estavam fazendo isso aqui. Veja como é. Então, outro problema, não julgava corretamente. Capítulo 6, de 15 a 16. Eu estou falando de 15 a 16, mas às vezes eu estou lendo menos, porque já apareceu o problema, aí eu não continuo lendo. Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Olha que coisa horrível. Pessoas na igreja indo a prostíbulos. Que desgraça. Isso
Pessoas que tinham dons de línguas, de profetizar, tudo isso. A pessoa? Que coisa terrível! Que igreja tão afundada em tantos pecados gravíssimos, terríveis, para destruir completamente a boa fama, a honra de Cristo. E é uma igreja que, hoje em dia, as pessoas querem ter como modelo a igreja de Corinto. Todos os problemas que vêm aqui. Capítulo 9, de 2 a 3. Se não sou apóstolo para outro, olha aqui uma forma de... Eles negavam que Paulo tinha autoridade de apóstolo, de um apostolado dele, para administrar, assim, uma pessoa dessa é uma pessoa rebelde à autoridade do Senhor. Veja um problema aqui. Rebeldia contra a autoridade do Senhor. Veja que coisa. Capítulo 10, verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Olha, para mim, esse daqui foi o pior pecado. O pior pecado. Veja como, enumerando rapidamente, né, de uma forma assim, se você pegar do capítulo 1 até o capítulo 13, uma leitura rápida. Foi o que eu fiz para separar tanta coisa. E olha esse que, para mim, é o pior de todos. É o mais deplorável, o mais asqueroso. Eles estavam bebendo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Já pensou que coisa? Então veja que coisa terrível essa igreja é. São monstros na igreja. Precisava, de fato, ter uma palavra de Paulo desta natureza, de exatamente como Paulo... Eu estou mostrando a vocês aqui toda a realidade dessa igreja para mostrar que não podia ser... Paulo não podia exortar eles com o amor, como um sentimento. Não! Não podia. Não tem outra forma de exortar eles que não. Está faltando Cristo para vocês! É isso que está faltando. Diante de uma desgraça tão grande como essa, não tem outra explicação. Não é amor, não é sentimento de amor, não. É Cristo mesmo que está faltando. É isso que Paulo está falando para eles. Então veja o capítulo 11 ainda, verso 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Homem não estava na frente das coisas como devia estar, e quem estava lá era a mulher. É muito interessante, que não é algo para a gente se deter aqui, mas só para falar rapidamente, que ele diz o seguinte, ele coloca a mulher numa saia justa, digamos, numa situação em que ela se vê dizendo, não, realmente eu não posso nem falar, porque, ó, a mulher só pode falar se tiver a mantilha. Mas aí Paulo diz, não é para usar mantilha, porque você teve o cabelo no lugar da mantilha. E quem vai falar lá é um homem que tem o cabelo que tem essa autoridade, porque o cabelo, né, o cabelo curto, a coisa, vai lá falar. Então ele bota a mulher numa situação em que ela, na verdade, não deveria estar lá. No final desta porção, se você for ler do capítulo 11, se você for mais à frente, no final ele diz assim, olha, quer saber o que de fato deveria acontecer? Como existe nas igrejas, que não é isso aí. Mulher não fala nas igrejas. Ele diz assim, não é costume nas igrejas de Cristo. Ponto. Ele diz isso. Então, ele diz, olha, a mulher está lá falando sem a mantilha. Mas não era para usar mantilha porque tem o cabelo. E no final ele diz, olha, isso não é costume nas igrejas de Cristo. Mulher falar lá na frente. Então, esse verso aí fala isso aí. É mais um problema que estava acontecendo. Veja que esse problema está relacionado com problemas onde Cristo não é o fundamento. Mulher falar na frente, Cristo não é o fundamento disso. É a vontade dela, é qualquer coisa, menos Cristo.
Pode saber. Cristo não está nisso. Quem estiver lá buscando igrejas onde a mulher está na frente, pregando, falando, fazendo qualquer coisa lá na frente da igreja, saiba, você está ali para a sua carne ser alimentada. Mas o Espírito não será alimentado de Cristo, porque Cristo não é o fundamento disso. É isso que a Bíblia está falando. O apóstolo Paulo está mostrando quais são os problemas na igreja. Por que são problemas? Porque Cristo não é o fundamento. Então veja. Capítulo 12, verso 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de ti. Veja que havia uma separação entre os irmãos. Separação, não havia comunhão. Né? Então, esse aqui do 12 até o 12 foi o que eu separei assim, para que vocês vejam todos esses problemas. E a importância de ver esses problemas é de que vocês vejam que, de fato, a solução para tanta coisa assim não pode ser outra que não Cristo Jesus. Então, diante de tudo isso, Paulo ia ter um trabalho danado, né? Porque não são poucos os problemas aqui relacionados. Não são poucos. E como é que Paulo, então, vai fazer para agora tratar com cada um deles? Olha que sabedoria. Olha que sabedoria. Paulo usa, então, 3 dons que abarca tudo. Abarca tudo. Que são... Se a profecia, veja, aí entra o verso, né? O amor jamais acaba, mas se há profecias, serão abolidas. Então, profecia era um dom que estava gerando muito problema lá. E a profecia, ela tem relacionamento com o fato de você ter o prestígio de saber o que vai acontecer. Já pensou? Como se você tem um poder na mão de saber o que vai acontecer. É o que pessoas querem para jogar na loteria, já pensou? É muito poder. Saber o que vai acontecer. Então, veja como Paulo pegou dons assim, que trabalham com o quê? Com o eu, com a idolatria do eu. São dons que, quando você vai ver a raiz disso, é querer lutar contra Deus para tirar Deus do seu posto e eles serem o Deus. Veja só. Se há profecia, serão abolidas. Se língua, se farão cessar. Veja, a língua está relacionada com a transmissão da profecia. Veja, eles querem fechar tudo. Tanto a profecia, que é o conteúdo que vai ser transmitido, como a língua também, que é o que vai ser transmitido, que é o veículo para ser transmitido. Né? Já pensou? Eles que o entendimento era a língua línguas das nações. Já pensou? Eles podem comunicar, se falar com todas as nações. Por quê? Porque Deus, lá na Torre de Babel, dividiu, colocou línguas, já falei até a resposta. Por que colocou as línguas? Para dividir. Na igreja de Cristo não é para dividir. Veja, eles então, com o dom de línguas, eles tinham poder de dominar todas as nações. Eles podiam se comunicar com todas as nações. Veja que coisa. Né? Como era essa forma, né, de forma de soberba, de idolatria do eu. Em terceiro lugar, se conhecimento será abolido. Né? Conhecimento como, por exemplo, o que Pedro fez. Não é um conhecimento aqui, esta palavra no original, não é conhecimento de informação, como eu já falei anteriormente. É um conhecimento como Pedro, que viu a pessoa chegar e Deus fez ele ver que a trama que foi feita por trás
Já pensou nisso? É um negócio poderoso. É um negócio que o eu fica doido para ter. É olhar para uma pessoa e dizer, olha, você fez isso, 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 agora você vai cair morta aí. A pessoa com poder? Não é pouco, não. E a pessoa, pum, cai no chão. Então, era esse poder de discernir, de compreender, de desvendar coisas que são enigmas. Né? Então, Paulo pega essas três coisas, pontos aqui. São os três pilares que estão sustentando a briga, que está toda essa confusão aí. É a idolatria. Por isso que Cristo não é o fundamento, porque ele não reina com sócio. Ele reina sozinho. Se Cristo é o fundamento, a pessoa está no chão, a pessoa está servindo ao rei e não reinando. E o que eles queriam era isso. Esse é o problema. Então, primeiro ponto é: Jesus Cristo é esse amor. Vamos ver então agora por que isso. Jesus Cristo é esse amor. O amor de Coríntios 13 tem todas as características de uma pessoa. Você já reparou? Veja, do 13, do 4 a 8. Ó, 4 a 8. O amor é paciente. Veja, paciente em 2 Pedro 3,9, a gente sabe que Cristo ele é longânimo para com você. É paciente. Então você vai vendo que são coisas que é característica de uma pessoa. Paciente, é benigno. Veja que um sentimento não é isso. São coisas da pessoa. Ele é benigno. Ele sempre pensa o bem dos outros. O amor não arde em ciúme. Como é que um sentimento pode ter ciúme de alguma coisa? Não pode. É a pessoa, é Cristo Jesus mesmo, sabe? Não arde em ciúme. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. E veja bem, não é quem tem o amor. O amor é assim. Ele está descrevendo a perfeição de Cristo Jesus. Cristo é perfeito. E é o que você deve cobiçar, desejar que seja um fundamento na sua vida. Para que todas as coisas que você tenha seja regulada por ele. Então, vejam. Não se conduz inconvenientemente. Se a gente for lembrando da relação, daquela lista de pecados, você vai ver que são coisas que é inconveniente, não pode acontecer. Não procura os seus interesses. Ó, lembra daquele que botou o outro na justiça? Não procure seu interesse, não. Deixe, não coloque na justiça. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Não se alegra com a injustiça, mas julga corretamente. Porque não deixa, como ele disse naquela parte, será que não há entre vós alguém que julgue? Não há alguém que tenha capacidade de julgar o que está certo e o que está errado? Então, veja que ele não se alegra com a injustiça, porque ele julga corretamente. Não deixa que a coisa fique na injustiça. Mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre. Veja, regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja essa lista de tudo, para você ver que coisa que é perfeição. Tudo sofre. Não tem ninguém que consiga passar por tudo isso assim. Tudo sofre, tudo crê perfeitamente, tudo espera e tudo suporta. É Cristo Jesus. Essa é a descrição de Cristo Jesus. Ele é assim. Então, é o que nós estamos vendo aqui. Outra coisa, o amor jamais acaba.
Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque aqui nós temos o 8 e o 13, que são marcações da perícope, e são importantes, são importantíssimas, porque nelas estão marcações do que é o âmago desta mensagem. É a divindade de Cristo. Nunca, jamais acaba, é eterno. Ele é eterno. E o 13 diz assim: permanece a fé, a esperança e o amor, o maior destes. Essa expressão, destes três, o maior, ele está falando da infinitude de Cristo. Então, eternidade e infinitude são atributos divinos para mostrar isso. Então, esse amor está sendo aqui tratado como uma distinção muito forte para mostrar isso. Que não é uma coisa, não pode ser, é disparo, é muito distante dos outros dons. Justamente porque é para caracterizar esta distinção, esta especialidade. Ele é divino, é Cristo Jesus. Uma outra coisa que mostra isso também, essa unidade no texto, é o seguinte. Eu quero mostrar isso pelo seguinte, porque as pessoas que pensam, né, que aqui está se falando do sentimento e das escrituras separadamente, diante desse argumento que eu vou colocar aqui, é muito difícil realmente continuar mantendo esse mesmo pensamento, que é o seguinte: as conjunções são elementos gramaticais importantíssimos. Isso eu aprendi lá no seminário, que se você não identificar uma conjunção, você vai, às vezes, quando se traduz, alguns suprimem ou colocam conjunção que não tem. Isso é um erro, porque relaciona uma sentença à outra, uma anterior a posterior, de forma errada. Porque as conjunções são diversas. Você tem conjunções, por exemplo, vamos ver aqui, né? Vamos ver logo elas, que você já vai ver logo como é. Verso 8, ó. O amor jamais acaba, mas esta é uma conjunção lógico-contrastivo. Faz o contraste. O amor jamais acaba, mas profecia acaba. É contrário, é diferente. Faz o contraste. Então, por que eu estou fazendo questão de mostrar essas conjunções? Porque a conjunção, ela vai definir a continuidade do assunto no texto, ou se interrompeu o assunto e mudou para outro. Ela vai ajudar nisso. Então, essa conjunção já está claro que ela está mostrando a continuidade, que é o amor é de um jeito, a outra coisa é diferente. É diferente do quê? Do amor. Não mudou o assunto. Não passou para outro assunto. Continua com um assunto que o amor é de uma forma que esse aqui não é, aquele não é, aquele outro não é. O amor. Né? Então, outra conjunção, verso 9. Por quê? Conjunção por quê? Conjunção adverbial causal. Mostra a causa de quê? Do amor. Então, veja que as conjunções, elas vão ajudando para você identificar se o assunto continua passeando pelo texto, ou se ele fica lá e aparece outro. Então, veja que o amor, ele está passando por tudo aqui. Não parou ainda, não ficou ainda, né? Então, conjunção adverbial causal. É o que causa isso, o amor. Aí vemos 10. Vejam o verso 10. Quando? O quando é uma conjunção adverbial temporal. E veja que o assunto continua o mesmo. Ele não mudou o assunto. Então, vai falar do amor agora, mostrando o seguinte:
Como é que o amor fez parte da minha vida? Quando acontecia isso, ó, o amor vai estar ali. Continua, né? Quando vier o que é perfeito, que é o amor, então o que é em parte será aniquilado. Então, o amor em sua completude, né? Estamos falando das Escrituras, mas é o amor também. É Cristo. E aí o próximo passo vai ser mostrar que as Escrituras também é Cristo Jesus. E não é difícil, não. Não é mesmo. Então, vamos lá. Verso 12, veja, verso 12, por quê? Conjunção lógico-explicativo, explicando, mas continua sendo explicando o amor. Então, vejam que Cristo Jesus é o assunto de ponta a ponta desse texto. Não é outra coisa, não. Então, veja agora que, além de Cristo Jesus estar sendo aqui descrito, né? O amor está sendo identificado aqui com Cristo, o cânon também, as Escrituras também. E vamos ver isso em João 1:1. João 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. É Jesus, é o Verbo, é a palavra de Deus. Aí, João 1:14 vai fazer uma coisa extraordinária. Vamos ver o que eu gosto muito. Não dá para ler João 1:1 sem João 14. Não dá. Aí vem o 14. 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, aqui é Jesus, que é o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, mas continua sendo o Verbo de Deus, a palavra de Deus. E existem muitos outros textos, mas para a gente não se delongar aqui, para fechar com chave de ouro, Apocalipse 19:13 diz assim: está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Tem algumas traduções que dizem o seu nome se chama a Palavra de Deus. É a Bíblia. E este aqui que está sendo escrito é Jesus. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel, Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Todas as características que são de Cristo. É ele quem julga, é ele quem faz essas coisas. Os seus olhos são como chama de fogo, sua cabeça é uma diadema. Todos diz que são de Cristo Jesus. Então, é Cristo Jesus que um dos seus títulos é a Palavra de Deus. Então, vemos aqui que não está exatamente de acordo com a ortodoxia, com o que a Palavra de Deus ensina. O amor é Cristo Jesus. E é o mesmo que está sendo descrito aqui como a palavra, a Bíblia. É o mesmo assunto, que precisa ser o fundamento. Agora, é preciso se falar de duas coisas. É preciso se dizer qual era o momento dos dons, porque nós sabemos que nós vimos aqui que os dons iriam acabar, né? Cristo não passa, mas os dons passam. E então nós temos aqui dois momentos em que os dons estão existindo e o outro, os dons passaram. Já passaram, vão passar. E também uma outra coisa, são obrigados a passar. Isso é importantíssimo. Veja. E vamos ver isso aqui. Verso 8. Mas se há profecias, né, se houver profecias, serão abolidas. Se língua, se farão cessar. Se conhecimento, será abolido. Então, havia profecias, línguas e este conhecimento que eu falei que é o de discernimento. Verso 9 diz, porque em parte conhecemos... Agora eu vou ler uma sequência de versos desta porção, mas
Quero que você preste atenção, porque vai ser diferente de como está na sua Bíblia. Esta sequência eu vou ler. Esse texto, ele está, assim, o apóstolo Paulo fez, né, de uma forma, mas ele está emaranhado no sentido de a presença e a ausência. A presença e a ausência, elas estão entrelaçadas. Aí eu desentrelacei, eu tirei esta forma e coloquei o seguinte: como o nosso ponto é a existência dos dons, estamos falando da existência dos dons, o próximo ponto é a ausência, como eles vão ser abolidos. Como eu estou falando da existência agora nesse ponto, então eu peguei todas as partes dos versos que estão falando da existência dos dons. Então, verso 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando os dons estavam ativos, o conhecimento era em parte, não era completo. A profecia também era em parte. Por quê? Porque o conteúdo a ser profetizado ainda não tinha sido revelado. Ora, que condição é essa? Que condição é essa em que o conteúdo ainda não havia sido completado, né? Então, nós vamos ver isso aí. Verso 11. Quando eu era criança, falava como criança, julgava como menino e raciocinava como menino. Quando havia a existência dos dons, a descrição da vida cristã era infantilidade. Isso é difícil das pessoas admitirem, viu? É muito difícil. Porque os dons são as coisas mais cobiçadas e requeridas que se tem. O sujeito, como eu já ouvi dizer, o sujeito pode nem ter sido convertido realmente, mas sabe, batismo com o Espírito Santo e falar em língua, essas coisas, o camarada pode ir pro céu assim. Se o cara faz isso, mesmo que ele não seja convertido, ele vai pro céu. É uma coisa absurda isso. As coisas que se colocam a respeito disso. Mas o que a Bíblia está dizendo é a descrição da fase cristã quando se existiam os dons é infantilidade. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Era criança, falava como criança, ou seja, falta amadurecimento. Falta amadurecimento. Os dons eram como um suporte, uma ajuda para crer, para manter a pessoa ali na igreja. Sem esses dons, tinha dificuldade. Então, veja. Falava como criança, julgava como menino. O julgamento, claro, se não tem todo o conteúdo, o julgamento também tinha sua restrição de força no julgamento. Julgava como menino. Raciocinava como menino, é óbvio. Se falta conteúdo na cabeça da criança, a criança não vai ter um raciocínio tão completo como um adulto. Veja que são coisas que estão se descrevendo na existência dos dons. Quando existiam os dons e o cano não estava completo. Verso 12. Porque agora vemos através de um espelho, em obscuridade. Veja as coisas que se fala quando está se falando da existência dos dons. Por isso que eu destaquei estas partes, para ficar mais fácil o entendimento, a compreensão de que dom está relacionado com infantilidade. Dom está relacionado com ver no espelho. Olha, esqueça o espelho como nós conhecemos hoje.
Para você entender esse espelho aqui, você vai ter que se reportar à época onde o espelho era bem turvo, o espelho era, você via vulto, mas tem uma coisa, você via a pessoa, você não via outra coisa, né? Se você tivesse diante de um espelho antigo, você não ia ver uma árvore, você se postar diante dele, você não ia ver uma árvore. Você ia ver a sua imagem, só que de uma forma mais turva, de uma forma não perfeita. Perfeita nesse sentido, de completude, ou seja, está faltando os detalhes. Isso é importantíssimo, porque se você entende que na época dos dons, quando você tinha a Bíblia que você tinha ali para ler, você olhava e tinha uma informação diferente, isso é errado. Por quê? Porque todos os homens do passado foram salvos a informação, todo o conteúdo que se tinha para a salvação, desde o Gênesis já estava lá. Então, nesse sentido, o que nós precisamos dizer é de detalhes, de riqueza de detalhes. É isso que o fechamento do cânon vai trazer, a riqueza de detalhes. Por isso o amadurecimento, porque é um entendimento completo das Escrituras. Né? Então, vemos por espelho. Este espelho que vê a imagem turva, vê a imagem faltando detalhes em obscuridade, que é a explicação disso que eu falei, em detalhes, né? 12c. Agora conheço em parte, faltando os detalhes. Então, vejam, diante disso que nós falamos, que a profecia, línguas e o discernimento espiritual, que nós vimos ele falar em conhecimento, tinha essa finalidade de impactar os ouvintes, esses que entravam na igreja, para movê-los a crer no poder do evangelho. Calvino diz isso nas Institutas, que esses milagres, essas coisas, esses dons que Deus dava, tinha essa finalidade, impactar essas pessoas que chegavam. Porque, justamente por causa desta fase inconclusa das Escrituras do cânon. Uma outra coisa, o apóstolo Paulo esclarece que sem esta conclusão, esse fechamento do cânon, não vai haver essa completude, essa riqueza de detalhes. A pessoa vai faltar essas coisas que a pessoa precisa de ver. E, em sequência, a transmissão ou profecia, da mesma forma, ela vai ser incompleta, dessa forma. A ilustração do apóstolo é exatamente conforme a exortação que ele deu, desde o capítulo 3, vem falando sobre a infantilidade deles. 1 Coríntios 3, 1 a 2. Ó, veja se esta ilustração de Paulo dizendo que eu era menino, pensava como menino. Olha 1 Coríntios 3, 1 a 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Veja que a palavra de Deus ela está se explicando. É o mesmo texto. Eu só voltei um pouco atrás. Não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Por que que ele não conseguiu falar com eles direito? Porque sois, e sim como a crianças em Cristo. Vocês está faltando mais conhecimento para que vocês, então, tenham maturidade. Está faltando. Leite vos dei a beber, não dei alimento sólido, porque é criança. E sobre não saber julgar, veja no capítulo 6, verso 5, diz assim, capítulo 6, verso 5.
Verso 5. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Então, isso ele está falando sobre essa questão do julgamento. Ó, julgava como menino. Tá vendo? Então, diante disso, nós vemos que esta fase dos dons é uma fase que não pode ser almejada como o fundamento, como aquilo. Não. Ela teve seu momento, a sua importância, a sua utilidade, mas, chegando à completude do cânon, o fundamento que é Cristo Jesus, isso sim que é o fundamento de tudo, então todas as outras coisas acabaram. Todas, veja só, veja que são. Por isso, essa é a razão porque as igrejas em Cristo verdadeiras, essas igrejas que são ortodoxas, estão mais próximas das Escrituras, elas não admitem esses dons hoje. Vamos ver. Verso 10 deste capítulo 13. Mas quando vier o que é completo, então o que é em parte será abolido. De novo. Próximo verso 11. Quando me tornei homem, vocês percebam que é a parte B, viu? Quando me tornei homem, aboli as coisas de menino. Vejam que este ponto agora é o ponto em que os dons vão ter que ser extintos. Não pode mais ter. Quando me tornei homem, aboli as coisas de menino. Verso 12b. Então veremos face a face, sem os dons, mas com o cânon completo, com o amor como fundamento, você vai ver Cristo face a face. É isso. Verso 12d. Mas então conhecerei plenamente como sou conhecido plenamente. Então, veja. A primeira consequência de ter as Sagradas Escrituras em sua completude é crescimento. Crescimento. Gente, isso é muito triste olhar para a igreja hoje e ver quantas pessoas que há anos, passam-se anos na igreja e não crescem e não têm um desenvolvimento espiritual, desenvolvimento de conhecimento, ter lido a Bíblia várias vezes, o mínimo que você consegue, que você pode ler a Bíblia no ano, uma vez no ano. Você não pode deixar, porque são 5 páginas por dia. Se você não lê a Bíblia 5 páginas por dia, você está desprezando a palavra de Deus. Principalmente porque você lê muito mais de outras coisas. Ou deveria, se não faz. Então, para o mínimo de conhecimento, é preciso que você, já em 5 anos, você tenha lido 5 vezes a Bíblia. Em 10 anos, 10 vezes. E muitos, não são poucos, que têm facilidade de leitura, que pode ler mais, vai ler 2 vezes a Bíblia. Então, é o crescimento que ela traz. É algo automático, é algo que é imprescindível na vida para se caracterizar que há a presença de Cristo como fundamento na sua vida. Crescimento. Tem que crescer. Não pode ficar estagnado. Tem que crescer. Inclusive lendo outros livros também. Então, isso foi visto na Bíblia. Há uma porção que diz o seguinte, em que, olha, já éreis para ser mestre, mas vocês não estão. Novamente preciso ensinar o beabá a vocês. Mais um pouquinho à frente deste capítulo,
o apóstolo diz que a consequência de não crescer é apostasia. É o próximo assunto dele. Linkado dessa forma. Ele começa o próximo assunto, que é apostasia, falou de negligência. Negligência no crescimento. Não está crescendo? Aí ele começa a falar de apostasia, dizendo que é a consequência da negligência, de não crescer. Quando não se cresce, é porque nós estamos vendo aqui, não tem Cristo como fundamento. Então, próximo passo é a apostasia. É abandonar o Senhor. É sair da igreja. É não ter mais vínculo com o Senhor. Então, isso é seríssimo, gravíssimo. É por isso que os dons, de fato, têm que ser realmente abolidos. Veja que a palavra é abolir. Não é algo que se dá para você... olha, vamos fazer uma transição leve. Não! Fechou o cânon, não tem transição. Não tem esse processo de transição. Não, é algo terrivelmente danoso. A fé, manter os dons, quando a Bíblia já está completa, o cânon completo, e Cristo Jesus é o fundamento, o amor dentro da sua vida. Então, ter e veja só, abolir os dons e receber a palavra de Deus como o dom maior, como Cristo Jesus sendo o fundamento da sua vida, isso equivale a você abrir a Escritura e ver Cristo Jesus face a face. Isso é glorioso demais. Por isso que ele diz assim, aqui que então veremos face a face. Porque Cristo é as Escrituras. As Escrituras ainda faltavam partes para ser concluída. Então, não via Cristo? Não via. Como? Como um espelho turvo. Completou o cânon? Agora você vai ver Cristo. Não é um espelho simples, não. É Ele na sua frente, face a face. Isso é as Escrituras. É por isso, gente, que a gente precisa de ter esse interesse, esse desejo pelas Escrituras. É por isso que quando eu digo que o mínimo que se pode fazer é ler uma vez no ano, não pode ser demais. Na sua mente não pode ser, eu vou ter que ler 5 páginas. Não! Eu tenho que ler muito mais. Se é o próprio Cristo na minha frente, você ficar parado quanto? 5 páginas? É meia hora para os que leem devagar. Já pensou você ter Cristo face a face na sua frente? Você vai querer ficar 30 minutos diante dele? Não, não. Nós devemos querer muito mais. Então, a primeira consequência realmente abolir os dons. Né? Primeira consequência, completude. E outra coisa, ter as Escrituras eu já falei. Então, para finalizar, nós vemos, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. E então nós vemos aqui que ele fala do amor, fala das Escrituras e volta a falar do amor. O que ele está fazendo? Ele está fechando o argumento. Ele está fechando o argumento. E então está mostrando que Cristo Jesus, como fundamento, ele deve ser o cobiçado, o desejado para te dar vida eterna, e ele deve ser o desejado, o cobiçado, para que você, tendo o conhecimento, agora eu volto lá para esse fechamento, vamos voltar aqui veja se não é exatamente isso que é a nossa súmula.
O resumo da mensagem, veja. Veja aqui. Então, o crente adulto, certo? Buscando o que não passa. Veja que no início logo ele está falando disso, né? Que é eterno, é o fundamento que dá eternidade a você, vida eterna. Cristo Jesus. O amor. O crente buscando isso, o que é que vai acontecer? Buscar o que não passa, que é Cristo Jesus, submetido ao ensino do que é perfeito. Veja como não está contemplando todas as partes do texto. O amor, ensino, que é as escrituras, submetido às escrituras. Não é o que pensa, o que acha, não. Por isso que é importante a completude do cânon. Porque se fosse o que a pessoa achava, não precisava nem estar completo. Mas precisa estar completo porque é tão somente o que as escrituras falam e precisa ser tudo o que as escrituras falam. Não, você não pode querer para você parte das escrituras, você tem que querer toda ela. Por isso a importância da completude. Então, submetido a este ensino completo, como o apóstolo Paulo diz que ensina todo o conselho de Deus, completo, que é o cânon. Então, desta forma, você está submetido, você está debaixo da palavra de Deus, você está debaixo de Cristo Jesus. Dessa forma, você vai ter o dom maior, que é você vai ser elevado no seu dom. A elevação, ela é como a cruz. A glória é morte. A elevação é estar embaixo. É você estar submetido às escrituras. É você estar neste fundamento que é Cristo Jesus. Se você está assim, então você vai ser elevado, o dom maior. Que o Senhor nos abençoe e que esta palavra, de fato, não passe vazia, sem ter a sua guarida no nosso coração, porque nós precisamos de dar mais valor a Cristo Jesus, o seu fundamento. Eu percebo que a igreja não tem as escrituras como ver Cristo Jesus face a face. Quanto mais desenvolvida, amadurecida a igreja deveria estar. Quanto mais. Eu vejo, por exemplo, pelos cultos, tem domingo que falta gente por algum motivo que na Bíblia não contempla. Você quer saber como é que sua vida deve ser regida? Todas as coisas. Vá na palavra de Deus, você vai ter um entendimento a respeito disso. Percebo que quantas pessoas saem de uma igreja, vão para outra igreja, e quando você vai ver a razão, não é uma razão que a Bíblia contempla, não é. Sai de uma igreja bíblica, uma igreja que tem uma exposição fiel da Sagrada Escritura, e vai para uma igreja onde é cheia de dons de línguas e de coisas assim, aonde valoriza os dons, não aboliu os dons, e tantas outras coisas mais. Tudo isso é reflexo, é evidência de quem não tem Cristo como fundamento, as Escrituras como vendo Cristo face a face. E o amadurecimento, o abolir essas outras coisas e ser firmado em Cristo como fundamento, vai dar a maturidade à igreja para que ela haja, não como criança, mas como um adulto que é enriquecido, abençoado por Cristo. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra. Vamos orar. Bendito Deus, Senhor, ó Rei do Senhor eterno, cheio de glória, majestade. O Senhor é poderoso. O Senhor é o Deus Yahvé, em que podemos confiar, porque o Senhor cumpre o que promete.
Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor faça com que esta semente colocada no nosso coração, da mensagem, esta mensagem que ouvimos, Cristo Jesus, o dom maior, Cristo Jesus, as Escrituras, Cristo Jesus, o amor, Cristo Jesus é que tem que ser o fundamento da nossa vida para tudo mais o que fizermos. Que isso, Senhor, cresça, desenvolva nossas vidas e amadurecendo em Cristo Jesus, possamos glorificar ao Senhor. Possamos ser uma igreja que seja mais unida, tendo Cristo como fundamento, uma igreja que seja mais entendida da palavra do Senhor, porque vê Cristo Jesus face a face, diariamente, diante de si, e desta forma faça com que o mundo veja a glória do Senhor. Anuncie Cristo Jesus, a salvação do Senhor, Cristo Jesus, para a transformação das nações. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.